Bom, hoje eu quero falar sobre a atuação do Ministério da Intercessão em alguns lugares. Vamos começar pelo Ministério da Intercessão na igreja. Dentro da igreja, o Ministério da Intercessão precisa atuar nos cultos, dentro do culto, enquanto ocorre ali o culto. Também, o Ministério deve atuar sobre os eventos. Por exemplo, vai ter um evento, consulte pastores, pastora, convoque o Ministério de Intercessão para orar por aquele evento. Dentro da igreja ainda, o Ministério da Intercessão deve atuar orando pela liderança, cobrindo os pastores. Ontem mesmo tivemos um ato profético lindo aqui na igreja, orando pela família sacerdotal. Ainda dentro da igreja, a igreja precisa se reunir, fluindo da igreja, o Ministério da Intercessão, orando com as mãos estendidas sobre o bairro, sobre a rua onde a igreja é localizada. E isso fortalece a vizinhança, traz pessoas necessitadas para o ministério e afasta aquela perseguição de vizinhança, de pessoas de outra denominação, que ao invés de se sentirem abençoados, acabam se sentindo incomodados com a existência daquela igreja no bairro, na rua, no local. Então, orem pelas vizinhanças, né? Se você tem um ministério de intercessão na sua igreja, convoque que orem por essas causas. Nós temos aqui, queremos falar também hoje, sobre as 12 tribos, líderes, intercessores. Vamos passar aqui algumas informações importantes sobre esse tema. O Ministério da Intercessão deve ser chamado para orar, fazendo um mapeamento da cidade, fazendo um mapeamento do bairro, fazendo um mapeamento do lugar aonde vai se estabelecer uma denominação, uma igreja. O mapeamento da cidade, do bairro, do local, é interessante, caso o Ministério tenha, que se levante 12 líderes, como se fala, como representando as 12 tribos, 12 líderes intercessores. Fazendo aquele mapeamento, né? O que é o mapeamento? O mapeamento é você conhecer naquele bairro. Eu não vou entrar muito em pormenores aqui para que outras denominações não se sintam agredidos, porque eles também têm a forma de trabalhar deles. Mas, resumindo, o mapeamento é você conhecer qual a força do campo espiritual, digamos assim, que atua naquele lugar aonde a sua igreja vai ser implantada, aonde o seu ministério vai atuar. Por exemplo, o meu ministério ele foi implantado no bairro Alto da Serra, confesso para vocês. Já tentei recuar inúmeras vezes, mas o céu não permitiu. Eu acabo voltando ao ponto de partida, porque aqui é o meu ministério. Então eu já entendo que eu tenho que guerrear, né? Eu tenho que lutar, eu tenho que investir, eu tenho que orar por essa localidade. E aí, o que me é proporcionado, direcionado no campo espiritual? Conhecer quais são as forças espirituais regentes nesse bairro do Alto da Serra e orar para que Deus venha trazer livramentos, curas, libertação, transformação e conversão. Deu para entender? Bom, fazer unção com óleo, dar 7 voltas, isso são atos proféticos, tá? Esse é atos proféticos que às vezes nós fazemos, você já deve ter me visto aí pela rua, orando Pai Nosso, dando 7 voltas na igreja, orando, botando cadeira na rua, isso se chama mapeamento, faz parte do mapeamento da obra de Deus. E esse mapeamento nos traz a oportunidade também de evangelizar, tá? Nos traz a oportunidade de porta em porta, levando a palavra de Deus, nos traz a oportunidade de estender a pregação do evangelho e conhecer também quais tipos de adversário nós estamos lutando. Porque o amigo é bom a gente caminhar com ele, o inimigo também é bom a gente conhecer. Tem pessoas que falam assim, eu prefiro nem saber. Quando você não sabe, você também não vai saber a ferramenta que você usa, você também não vai saber a estratégia de oração, você também não vai saber. É difícil lutar com quem não se conhece, nós precisamos saber para lutar. Amém ou amém? Então vamos lá, conhecer o inimigo. Ezequiel, isso é bíblico, tá? Ezequiel 28, de 12 a 19. Filhos do homem, levanta uma lamentação contra o rei da tribo da Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete de perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, e sárdio, topázio, diamante, berilo, de ônix, de jaspis e safira. O carbúnculo e a esmeralda de ouro se te fizeram as engastes. E os ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim, de guarda ungido, e te estabeleci permanência no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu nome por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus, para que tu
para te contemplarem, perdão, gente, eu não botei o óculos, aí fica nessa luta aqui. Pela multiplicação das tuas iniquidades, pelas injustiças do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te reduziu a cinzas sobre a terra. E os olhos de todos os que te contemplaram, e aos olhos de todos que te contemplaram. Todos os que te conhecem, entre os povos, estão estampados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Aqui nós sabemos de quem que está falando, né? É a história de Lúcifer, e ele era um tudo e foi resumido a nada. Esse é um perigo muito grande, de quando a pessoa começa a crescer muito, né? Orar muito, crescer muito, Deus usar muito, começa a deixar soberba entrar no coração. Eu sou o cara, eu sou a tal, eu sou ungido, eu tô assim com o cara lá de cima e blá blá blá. Ela é a síndrome de Lúcifer, porque Lúcifer era tão lindo, tão escolhido, tão... Nós lemos aqui tantos atributos e se encheu de orgulho, vaidade e soberba e acabou parando onde? Sendo resumida a nada. Nós temos o hábito de dizer, né? É a Bíblia que diz, né? A Bíblia ensina que Jesus não tinha beleza nem formosura e que Lúcifer era lindo. Só que depois que Jesus morre, olha que coisa linda, depois que Jesus morre e pelos nossos pecados e ascende ao céu, ele é um príncipe, ele é lindo, é maravilhoso. Não existe beleza maior que a do nosso Senhor Jesus. E Lúcifer, depois que desce do céu e é sentenciado, ele perde toda a beleza e formosura. E a palavra vai dizer aqui, né, que ele vai servir de espanto para todos os que o viam, vão olhar e vai servir de espanto porque ele se transforma mesmo, desconfigurando. E esse é o cenário de uma pessoa que se deixa, né, ela pode ser muito usada. Já viu uma pessoa assim que ela é muito usada, depois que ela começa a receber unção, ela entra no comodismo, ela entra no interesse, ela perde a unção. É por quê? Porque a soberba subiu, a unção desce. Então isso é muito perigoso. É importante estarmos conhecendo, e aqui a gente conhece como trabalha o inimigo, como ele leva com que as pessoas se ensoberbeçam, como eles atuam em algum cenário, como ele se apresenta para que nós possamos guerrear em intercessão. Vamos ter muito mais ainda sobre intercessão. Esses meus vídeos aqui é para crente, não é para quente, não é para aqueles que querem só receber, mas é para aqueles que querem ter intimidade com o Abba e compartilhar também, não só na sua vida, mas na vida dos demais. Deus abençoe, até o próximo.